Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira para mais um programa Conversa Espírita, a doutrina espírita no seu lar, na sua casa, em tempo de pandemia. Nós estamos aqui justamente para poder conversar, debater e levar os ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo para todos os nossos ouvintes. E tenhamos uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira gelada, mas nós estamos aqui com o coração aquecido, cheios de boa vontade, para podermos interagir com os nossos companheiros e ouvintes que nos assistem todas as sextas-feiras aqui no link do canal Vozes Urbanas. Então, boa noite a meus companheiros, fiéis amigos que estão sempre junto com a gente, colaboradores da doutrina, irmãos em Cristo. Sônia, boa noite, obrigada por estar com a gente de novo. Boa noite, Kátia, boa noite, Frank, boa noite a técnica, o pessoal que está em casa. Nós aqui nesta noite fria, mas como diz a Kátia, com o coração aquecido pela nossa fé, pelo trabalho que a gente está fazendo, que nós viemos fazendo. E vocês aí no aconchego do lar, no calor, no quentinho, no aconchego, para nós iniciarmos essa conversa que nos faz tão bem. Frank, boa noite, obrigada, Frank. Boa noite, Kátia, boa noite os nossos espectadores, boa noite, Sônia, boa noite, o nosso operador da mesa. Mais uma sexta-feira que a gente fica aguardando para que chegue logo sexta-feira com esse papo, com esse assunto tão gostoso de todas as nossas sextas, nossos encontros aqui com a gente da mesa e especialmente com os nossos espectadores que são de Uruguaiana e de várias partes do Brasil, né? É bom que essa ferramenta da internet propicia que as pessoas de muito longe contatem com a gente e nos acompanhem, né? Que maravilha essa questão da tecnologia, de diminuir as distâncias, né? De aproximar as pessoas. Impressionante, que coisa gostosa isso. Muito bom mesmo essa oportunidade de a gente interagir, estando à distância, mas bem próximos um dos outros através dos canais digitais, em momento de pandemia, mas é isso que importa, a gente está junto, está aqui para conversar e debater. Então, todas as sextas-feiras, a nossa proposta é justamente estar aqui para conversar sobre o Conversa Espírita, justamente é para falar do Espiritismo, né, dos ensinamentos do Mestre, do Evangelho, enfim, e também para que vocês possam participar conosco, se alguém quiser fazer um comentário, quiser tirar alguma dúvida, quiser colaborar conosco, né, interagir aqui junto com a gente, é só colocar ali juntamente na nossa página, onde está sendo transmitido neste momento ao vivo o programa Conversa Espírita, e você vai poder estar participando. Bom, nós sabemos que o Espiritismo nos trouxe inúmeras informações. A doutrina ela é muito relevante para a compreensão da sociedade, da vivência em comunidade e da relação que existe entre os mais diversos mundos que nos cercam, mostrando-nos a existência do mundo imaterial ou espiritual, que está diretamente atrelado ao mundo físico e que nos influencia muito mais do que nós possamos imaginar. Muitas vezes até somos conduzidos e influenciados, não é? Mais do que podemos perceber, não é? E essa percepção da vida espiritual é que justamente vai fazer com que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a mediunidade, né? Sugestão do nosso irmão Frank, que está aqui conosco, que também nos sugeriu para a gente falar um pouquinho dessa percepção que é a mediunidade dentro da doutrina espírita e que tem um papel essencial no estabelecimento de base experimental aí, né, da questão que nos liga ao mundo espiritual. Então, é essa a nossa proposta hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade, vamos falar um pouquinho que somos todos médios, vamos falar também sobre o nosso pensamento e vontade, que tudo também interage com o nosso tema, e é isso que nós estamos propostos a conversar. Frank, mediunidade. Esse é um assunto extremamente relevante e ele refoge ao âmbito de qualquer doutrina religiosa. Ele não pertence a nenhuma doutrina, nenhum dogma religioso. A mediunidade. A mediunidade é uma capacidade nossa de manifestação, expressão espiritual nossa, do nosso corpo psicossomático, nosso corpo físico, para com uma outra dimensão que se chama de dimensão espiritual. E este elo de comunicação que se estabelece em fluxos de energias, de
pensamentos, de onda vibratória, como queiram qualquer pessoa denominar, dar nomenclatura, ela se estabelece de uma forma muito natural. E todos nós temos esse desenvolvimento mediúnico, uns mais sensíveis do que os outros. E esse é o intercâmbio, esse intermédio, porque a mediunidade faz com que nós tenhamos justamente essa sensibilidade, essa percepção do mundo espiritual que nos envolve, que muitas vezes, de diferentes características, por indivíduo, ela se apresenta, né? Então, a gente quer debater um pouco sobre isso hoje, para que as pessoas possam ver como todos nós somos médiums, não é? E sabemos que a mediunidade, como tu acabou de falar, Frank, não foi descortinada pela doutrina dos espíritos, isso desde os primórdios da humanidade. Nós já temos informações e registro de que a relação entre os mundos mais diferentes era uma constante, não é? Antigamente eram denominadas bruxarias, deuses, magos, enfim, todo esse contato com o mundo espiritual sempre esteve presente na vida do indivíduo aqui na Terra. E quando o Espiritismo foi revelado por Allan Kardec, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, essas antigas crenças em bruxos e bruxas perderam a força, abrindo espaço então para uma nova matriz de conhecimento, não é? Que é agora a questão do aspecto da mediunidade. Sensibilidade, isso, podemos dizer, não é? Porque essa sensibilidade perceptiva que nós temos de diferentes graus, de sentirmos a presença do mundo espiritual e que às vezes deixam as pessoas até temerosas, né, Frank? Porque nós estamos cercados de espíritos, né? Nós estamos aqui, mas convivemos com os espíritos também. Exatamente. E as questões mais práticas que a gente pode exemplificar da mediunidade, elas vão parar nos consultórios médicos, sem explicação, ou com algumas explicações que na verdade não são encontradas soluções. Irritabilidade, né? Questões físicas de pessoas que têm problemas reumáticos, né? Questões de insônia, né? Pessoas que têm um problema grave de insônia. Existem vários problemas que se mostram de ordem físico, material, e que aparentemente se apresentam como doenças, como distúrbios, que na verdade é a manifestação, a expressão da mediunidade que está chamando, que está gritando. Por quê? Porque quando nós estamos na pátria, a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, e vamos reencarnar, nós assumimos vários compromissos lá naquela pátria. Chegamos aqui e temos o esquecimento. Porém, os nossos compromissos seguem, obrigacionais, assumidos na pátria espiritual e que vão se desdobrar aqui, vão se desenvolver aqui. Muitos de nós assumimos esses compromissos. O que é a mediunidade na verdade? Nada mais é do que o Cristo te concedendo poderes sensíveis, muitas vezes de curador, na parte curativa, médium, curador, que é o médium mais comum, o médium do passe, da cura, né? Outro tipo de mediunidade, a mediunidade mais incomum, que é mais difícil, que é o médium psicofônico, né? O médium que também faz a psicografia, né? São já uma mediunidade diferente, mais rara, mas a mediunidade intuitiva, a mediunidade curativa é a mediunidade de maior alcance que nós temos, na mediunidade mais comum, digamos assim, de mais ordinário que se tem dos seres. E aí nós assumimos um compromisso na pátria espiritual para realizarmos aqui, chegamos aqui e aí, dotados desses dons para poder prestar a caridade, né? Prestar a reparação daquilo que fizemos, né? De males que fizemos em outras vidas, e estamos com esses poderes para reparar, porque é um dom que Cristo nos dá justamente para trabalhar, para reparar. Como diz o Kardec, né? Que essa precisa ser educado. Exato. Né? Essa mediunidade precisa ser educada para que nós possamos fazer o quê? O bem,
né? Levar a doutrina, ajudar as pessoas, tem que ver como... Essa faculdade que as pessoas têm, de diferentes, cada um respectivo a si próprio. Então, nós temos vários tipos de mediunidade. Vários tipos de mediunidade. Porque a mediunidade é uma capacidade que nós temos, é um processo, justamente essa faculdade que temos de perceber o mundo espiritual e que se tem de diversas formas, dependendo de cada indivíduo. Por exemplo, existem os médiuns perceptivos, os sensitivos, que são aqueles, né, que têm aquela sensibilidade, aquela percepção das coisas, dos acontecimentos previamente. Nós temos os médiuns de comunicação, ou seja, os que se trabalham em centros espíritas e se permitem o uso do trabalho mediúnico. Nós temos os médiuns da psicografia, como a gente falou, que são aqueles que escrevem. Temos os médiuns audientes, os que ouvem os espíritos. Isso. Temos os médiuns videntes, o que veem os espíritos. Temos os intuitivos, né, através da intuição. Então, é um leque abrangente de sensibilidade que todos nós temos, porque somos sensíveis à influência dos espíritos. E o livro dos médiuns, justamente uma das obras básicas da doutrina espírita, é o que retrata muito essa questão dessa sensibilidade que todos nós temos. Por que nós queremos falar um pouco sobre a mediunidade hoje também? Porque as pessoas geralmente estranham algumas percepções diferentes ou sempre pensam que essa sensibilidade pode ser voltada a algo que não seja bom, né? Negativo. Às vezes a presença de um espírito lhe dá arrepio, lhe dá uma sensação, acha que já pode ser alguma coisa do mal, quando na verdade nós temos que entender que o plano espiritual são seres que nem nós, que tiveram no planeta Terra, que desencarnaram, que partiram no plano espiritual, mas continuam, não é? Seres como nós aqui, né? Libertos da matéria física, obviamente, mas espíritos, como somos todos nós, encarnados, eles, porém, espíritos desencarnados. Mas vamos falar um pouquinho da questão dessa sensibilidade, como ela pode acontecer. Frank, tu colocou uma determinação muito importante no que se refere a essa sensibilidade, porque muitas pessoas têm a mediunidade e às vezes não conseguem diagnosticar algumas coisas, ou acabam nos consultórios médicos, ou acabam em alguma circunstância, né, muito atípica, justamente pela falta de conhecimento disso. E muitos temem esse grau de sensibilidade e de oportunidade em que nós temos de detectar os espíritos. Essa influência espiritual, ela está constantemente presente na nossa vida. E por sermos todos perceptivos a ela, podemos dizer que todos somos médiuns, né? Exatamente. Um maior grau de desenvolvimento em sensibilidade em menor, mas todos temos essa capacidade. E aí nós temos que fazer aquele exercício. Quando as doenças ou distúrbios se manifestam, a pessoa tem que procurar um exercício de interiorização, né? No orar, na sua oração, perguntar para o seu guia espiritual, para o seu protetor, o anjo da guarda ou o próprio mentor espiritual, cada um dá o nome que quer, para aquele espírito que acompanha a gente na oração. Quando há distúrbios de ordem, desse tipo de ordem, insônia, irritabilidade, questões de a própria artrite, enfim, são várias manifestações que se mostram como doenças, mas não são doenças. Muitas vezes é por uma questão de que falta um direcionamento e um desenvolvimento da mediunidade. Como se descobrir isso? Através da oração. Na hora do sono, na hora do descanso ou no momento de relaxamento, especialmente agora na pandemia, que nós ficamos mais em casa, nós devemos nos perguntar para nós mesmos, né? Fazer uma pergunta para si, né? Para o seu interior, né? Por que eu estou doente ou por que está acontecendo isso? E aí, certamente nós vamos ser conduzidos para uma solução. As soluções aparecem, o apontamento dos caminhos aparece, a própria espiritualidade vai nos conduzir e nos mostrar caminhos, né? Para que a gente saiba, dentro dessa sensibilidade, resolver determinados problemas que muitas vezes se mostram que são físicos, mas não são. É a mediunidade que está chamando, a uma convocação do próprio espírito
convocando para o seu exercício da mediunidade, que é um exercício de caridade, da caridade, nos servir. Né? Nós estamos aí, na mediunidade vai haver uma troca do servir. Nós estaremos reparando com o serviço crístico, né, da caridade, e ao mesmo tempo nós estamos concedendo o nosso trabalho, geralmente curativo, né? O trabalho maior da mediunidade é um trabalho de cura, mas a cura não se estabelece assim como a gente pensa, que se estabelece através do médico que ministra um remédio e cura. Não. A cura que se estabelece, ela não é uma cura de fora para dentro, ela é, na verdade, o trabalho mediúnico dos passes mediúnicos, ele estabelece uma conexão para ativar a sensibilidade do doente. É uma troca de energia. Uma né? troca de energia. Apenas isso, não há cura pelo passe, não há cura pela mentalização. Jamais a pessoa vai chegar num centro espírita ou vai chegar em qualquer centro de espiritualidade e vai ser curado. Não se engane. Não é esta a função. A função do passe, a função da mentalização do médium é justamente estabelecer uma aproximação e uma conexão entre o orientador espiritual e o doente, da pessoa que sofre de moléstia, porque na verdade quem sempre adoece é o espírito. As doenças nascem no campo espiritual, no campo mental superior espiritual. Então, o que nós temos que apenas fazer? O trabalho do médium é confortar naquele momento, numa troca de energia, e capacitar para que a pessoa possa, a partir dali, desenvolver a sua própria espiritualidade. Até porque nós somos médios e, de alguma forma, todos sofremos a influência dos espíritos nos nossos pensamentos, palavras e atos, não é? E essa influência nos acompanha desde a infância, porque quase todos nós já não conseguimos, às vezes, discernir todos os nossos pensamentos, mas podemos averiguar, geralmente, às vezes, eles são nossos ou são sugeridos pelos espíritos. Então, essa sensibilidade que nos faz entrar em comunhão com a espiritualidade, esse processo de sensibilidade de algum grau, de alguma forma que as pessoas têm, nós podemos determinar ser, então, a mediunidade. Mas algumas pessoas temem a questão da mediunidade, algumas pessoas temem o medo do desconhecido, principalmente o medo dos espíritos, não é? E isso que nós queremos desmistificar hoje, falando um pouquinho sobre esse processo, que é essa sensibilidade e essa percepção que nós temos. E o trabalho mediúnico justamente é isso. A casa espírita, como nós estávamos falando, através o médium, ele é um mediador, ele é um intermediário do plano material com o plano espiritual. E não é só o médium espírita, todo aquele que se volta pro lado espiritual, ele também, né, tem de alguma forma, trabalha de alguma forma o seu grau de sensibilidade. E justamente nessa questão dessa sensibilidade, Frank, é que nós queremos entrar um pouco no aspecto da conexão que a gente faz com o plano espiritual através dessa sensibilidade e também através do nosso pensamento, porque tudo acontece pela nossa mente, né? No nosso pensamento. Assim é o processo mediúnico numa casa espírita, não é? Esse elo de comunicação se dá pelo pensamento. Mas olhem bem, olhem só como a gente distorce. O que é a gente, quando não tem o conhecimento, que não se tem conhecimento nenhum e vai buscar um consolo, vai buscar um conforto numa casa, espírita ou espiritual. Tu vai para buscar a solução do problema, certo? Tu vai lá para buscar que se solucione o teu problema, seja qual ele for. Porém, toda essa questão do que se estabelece em qualquer casa de espiritualidade que for, qualquer ritualística que seja feita, não vai ser, o teu problema não vai se operar a solução ali. Não casa nenhuma e nenhum ritual espiritual ele não tem esse destino resolver o teu problema. Eu explico por quê. Porque para resolver o seu próprio problema, há de se ter uma mudança de postura da pessoa. O que a espiritualidade faz e realiza é um processo informativo de amadurecimento da pessoa
para que ela comece a amadurecer e possa reconhecer que somente uma mudança de postura dela pode se modificar. Eu cito aqui Joana de Ângeles, no livro Desperta e Seja Feliz. O que diz ela? Doenças acontecem pelo mau uso da energia. Temos em nós uma farmacopeia com recursos internos inesgotáveis. O médico interno, diz ela. Nós temos o nosso médico interno. Veja bem, e as pessoas procuram, claro, porque vão sem o conhecimento, né, sem o aprimoramento do conhecimento, para solucionar seus problemas nas casas espirituais, sejam elas de qualquer matriz religiosa, dogmática, espiritismo, centro de umbanda, enfim, qualquer credo, né? Qualquer credo espiritual, para que os outros solucionem os teus problemas. Não, esse pensamento é invertido. Vai-se numa casa para se buscar um conforto, mas esse conforto passa não por um acontecimento paliativo. Eu vou ali, me conforto alguns momentos, mas eu tenho de mudar a minha postura. A cura, o próprio médico sou eu, está falando Joana de Ângeles aqui. Eu mesmo tenho uma farmacopeia, eu tenho possibilidades energéticas de usar essa energia, transformá-la de forma que ela beneficie o meu corpo físico, diferente do que eu vinha cometendo até agora. Então, nenhum centro espírita, nenhum centro espiritualista, nenhum médium, nenhum curador, nenhum médium de cura, no sentido da técnica da cura, se diz técnica de cura, na verdade não é, isso é um paliativo. Nós, espiritualistas, espíritas, servimos como um gatilho de amadurecimento espiritual, não mais do que isso, porque a cura é interna, ela é da pessoa, ela tem que mudar a sua postura para que se realize a cura. Desde as doenças mais graves como o câncer, né, e outras tantas, nós temos que mudar a molécula da célula, e isso parte de uma postura interna, uma postura psíquica diferente. Não vai ser um tratamento através da química que vai me curar. Se eu posso fazer o tratamento mais caro e a tecnologia mais apurada que existia agora, se eu estiver acometido de câncer, mas se eu não estiver com um psicológico bom, posso sofrer o bombardeamento químico que for mais tecnológico do mundo, não? O melhor que tiver, não? Eu procurar em qualquer parte do mundo, mais avançado que tiver, se eu não estiver bem psicologicamente, não vai se operar a cura. Então a cura, como Joana de Ângeles diz aqui, né? Desperte ali na obra e seja feliz, ela é interna. Então, o que significa a mediunidade? A mediunidade nada mais é do que essa sensibilidade, esse elo de comunicação que nós estabelecemos com o plano espiritual, que requer que nós sejamos maduros dia a dia, que nós tenhamos um processo de amadurecimento. Então, nós estávamos falando em relação a essa sensibilidade, mas antes vamos dar boa noite para Sã Santos, que nos cumprimenta. Boa noite, irmãos espíritas. Boa noite, Sã. Obrigado por estar com a gente. A Helenice Moraes também, boa noite. Helenice. Espiritismo Sul, olha aí, show de bola, galera. Obrigada, boa noite. A Patrícia Finoqueto também está aqui mandando boa noite. Um coraçãozinho, Franca, tua esposa deve ser ela, né? Um abraço, Patrícia. A esposa, ela está sempre nos convidar a conversar com a gente aqui também, né? Será bem-vinda. Então, essa questão da sensibilidade que nós temos, de alguma forma, de um grau de sentirmos a influência dos espíritos na nossa vida, é importante salientar que como esse intercâmbio que nós temos com o mundo espiritual, ele influencia muito na nossa vida, no nosso cotidiano e principalmente na saúde. Olha só, vou trazer um comentário aqui para a gente refletir um pouco sobre o que foi colocado. Na relação existente entre os dois planos da vida, somos todos os momentos bombardeados por sentimentos e pensamentos oriundos ou de espíritos amigos ou de espíritos que não são nossos afetos na visão espiritual, no mundo espiritual, né? Mas se nós estivermos sintonizados com os bons espíritos, nós vamos sentir as influências boas em nossas vidas, manteremos mais calma, tranquilidade, equilíbrio e tal, serenidade. Porém,
se abrirmos espaço para os espíritos desequilibrados, momentaneamente dominados pelos vícios, enfim, nós vamos sentir a sua completa influência e aí nos dominando de uma forma negativa. Então veja como a mediunidade, esse intercâmbio com o plano espiritual, justamente está envolvido com a nossa interferência e como a gente, não é, vibra, ou como nós pensamos, ou como nós mantenhamos a nossa condição de vida diária. Por isso da importância do orar e vigiar, não é? Sim, porque aí nós temos que ter o cuidado, né, de vigiar o nosso pensamento, cuidar daquilo que nós estamos pensando, né? Porque se, como tu disse, eu penso positivamente, até quando a gente está pensando em alguém, se eu pensar positivamente, eu estou mandando energias boas, né? Estou pensando alegria, perdão, amor. E quando a gente entra numa sintonia mais baixa, com certeza, e isso faz mais mal para quem está sentindo, né? Aquela emoção aquela mais baixa, assim, que entra numa vibração inferior, porque a gente, quando tu está pensando, brigou com alguém, aí fica com raiva, fica com ódio, fica, né? Vibrando negativamente e está fazendo mal, principalmente para a pessoa que está sentindo, né? Que está emanando. Engraçado aqui, olha só, a Gênese no capítulo 14 de Allan Kardec ensina que no perispírito temos uma fonte permanente de energias e ensina a usar o pensamento e a vontade para criar moléculas saudáveis com o fluido, que é o fluido cósmico universal, que alguns chamam os Vedas chamam de prana, né? Nesse processo há uma seleção, uma porção. Gravo nessa porção as minhas virtudes, qualifico esse fluido através do meu perispírito e condenso essa energia em fórmula de molécula de átomos e passo a transferir para o meu corpo. Olha só o processo do pensamento, como é importante. Muito. Posso usar a energia do meu próprio perispírito, né? Desprender parte do meu perispírito no duplo etérico, que é esse corpo logo acima do nosso corpo, é uma capa do nosso corpo físico, energética, né? E aí, nessa técnica, na questão do artigo 259 do Livro dos Espíritos, princípios vitais geram átomos, a união de átomos nutrientes do próprio corpo, fluido vital, e a energia que organiza e mantém essas duas dimensões. Na mente, há fontes de energia inestancáveis, desde que os planos das futuras ações sejam enobrecedoras, junções de pensamentos. Um pensamento é que vai encarnar. Item 76 do Livro dos Médiuns, expressão da consciência. Ou seja, né? Nós temos que ter essa noção nesse processo da mediunidade e das formas pensamento que une esse tema, que dá uma conexão direta, de que a própria obra de Kardec, como está dizendo aqui, e o próprio livro, a Gênese e o Livro dos Espíritos dão um caminho. Kardec dá o caminho de que para próprio o amadurecimento espiritual da pessoa, para que se processe esse amadurecimento e que também se tem um processo de cura, de autocura. Não há cura externa, a cura é sempre interna, né? A questão também que nos questionaram agora há pouco é saber assim, como vou saber se sou médium? É importante. Todos nós somos. Como saber se sou não? Como vou saber se sou? Já é. Todos. Porque a partir do momento que todos nós temos um certo grau de percepção, não é? Todos nós temos, isso está estipulado principalmente nas obras espíritas, no Livro dos Médiuns, enfim. Então a gente sabe que essa sensibilidade todos nós temos. Então, como vou saber se sou médium? Não precisa saber, já é médium, então já saiba que já é médium. Todos nós temos esse grau de percepção do plano espiritual. Mas como é que isso acontece na vida das pessoas? É uma dúvida que muitas pessoas têm, sempre realmente se questionam. Como é que eu vou saber se eu sou médium? Eu sou médium? O que é mediunidade? Como é que isso acontece, né? Um ato mediúnico, todos nós fazemos na oração. A oração é o próprio ato mediúnico que nós estamos estabelecendo. Entrando em comunhão com o plano espiritual. Comunhão com o plano espiritual, comunhão com o sagrado, pode-se dar o nome que se quiser. No momento que se exercita a oração, está se estabelecendo o processo mediúnico. Aí está dizendo aqui, ó, entrega-te a Deus na obra, Joana de Ângeles. Orar é iluminar-se de dentro para fora. É um ato mediúnico. Bom, algumas pessoas têm medo dos espíritos.
Algumas pessoas, às vezes, têm muitos pesadelos, têm, às vezes, a impressão de que estão sendo observados, né? Muitas vezes estão dentro de casa e não se sentem sozinhos, não é? Muitos se assombram com essa possibilidade. Mas, de alguma maneira, a gente sempre está cercado de espíritos, não é? Nem às vezes nem sempre percebemos, mas estamos dentro de casa, no nosso trabalho, no dia a dia, assim como nós circulamos aqui na Terra pelas pessoas normalmente que cruzam pelas ruas, assim é no plano espiritual. Existem diferentes tipos de pessoas aqui no planeta, aqui junto com a gente encarnados, assim como também existem diferentes espíritos desencarnados em diferentes graus de evolução. Alguns evoluídos, alguns menos evoluídos, alguns com suas deficiências ainda, né? Com as suas imperfeições, como todos nós temos, mas eles estão aí para esse contato. Então, por que o medo? Como é que nós podemos desistir de ter o medo justamente dessa possibilidade que temos de interagir com o plano espiritual? Aí que está a questão do conhecimento. A leitura do conhecimento da sua doutrina, da sua fé que você processa, não importa se é espírita, não importa se você é evangélico, não importa, não é a sua credo, a sua religião. Mas justamente esse canal de comunicação com o plano espiritual é que faz com que as pessoas justamente comecem a se evoluir e se conhecer, não é? Quando a doença bate à nossa porta, por exemplo, não é? De repente, somos acometidos por uma informação de que temos uma gravidade, uma enfermidade grave, não é? Justamente nesse momento de dor é que nós nos tornamos mais perceptíveis a buscar algo maior, algo além daquilo que os nossos olhos podem ver e a nossa compreensão ainda possa compreender. Mas a realidade é que o plano espiritual existe, está nos cercando a todo momento. E quando as pessoas buscam a casa espírita, não é? Uma das questões que eu acho importante a gente frisar muito sobre isso, quando se busca o auxílio ou na casa espírita, ou seja na igreja, ou onde for o seu cultuar a sua fé, ela vai... Algumas pessoas dizem, mas tem muitos que conseguem os milagres, se curam, não é? Mas aí é que está a questão de como a pessoa também se autoajuda nesse processo, né, Frank? E quando alguém busca uma casa espírita, vamos falar na casa espírita, porque nós aqui somos muito simpatizantes do espiritismo e a gente também trabalha muito nisso, as pessoas têm aquela necessidade de buscar Deus, buscar ajuda e querer entender mais. E querem imediatismo nesse processo. Querem que o trabalhador mediúnico vá lá e tire a sua dor, tire o seu sofrimento, que cure a sua doença, que resolva o seu problema, que lhe dê uma solução. Quando, na verdade, às vezes, quando vai na casa espírita, não está disposto a contribuir com o seu conhecimento para ouvir uma palestra. Muitas pessoas às vezes chegam lá no final da palestra, só vão para tomar o passe e saem. São os papapás, vamos dizer assim, né? Aquele pessoal que gosta muito de tomar o passe. Mas o conhecimento é fonte básica para que nós possamos entender esse processo da comunicação com o plano espiritual e o plano material, porque isso é uma coisa que está no cotidiano do dia a dia. Quem é que já não viu as crianças pequenininhas às vezes estarem rindo pro nada, né? Parece estar conversando com um amiguinho invisível. As pessoas, é imaginação. Será que é imaginação isso? Não é. Eu assim, eu sempre... Esse tema é muito importante para que as pessoas possam nos ouvir. A questão de tu buscar o tratamento, digamos assim, tu vai buscar não a solução, mas na verdade tu vai encontrar um processo, um tratamento. E esse tratamento espiritual que tu vai receber em qualquer casa espiritual que seja, esse tratamento ele se estabelece começando pela doutrina, começando pelo conhecimento, por uma comunicação, pela transmissão de conhecimento. Então, nos centros espíritas, o primeiro ato de tratamento espiritual são as doutrinas, as palestras. Não se pode deixar de que a pessoa vá ao centro espírita e não receba ao menos a mensagem espiritual. Porque aquela mensagem espiritual é o primeiro remédio espiritual para quem realmente está doente. O doente é o espírito. Exato. O doente, o corpo, é apenas a reação física de uma doença, repito, que nasce do campo espiritual
do espírito da pessoa. O espírito da pessoa em que está doente e que tem que ser tratado. De que forma ele é tratado? Não é com remédio. Não, esse é um processo de mudança de postura. Mudança de postura mental, higienização da sua casa mental, principalmente para tirar as toxinas, os maus pensamentos, higienizar e para começar um processo de autocura. Não existe soluções de problema, nem no campo das doenças, tampouco em qualquer campo, um campo até da mediunidade mesmo, especialmente da mediunidade, sem que a pessoa receba um tratamento através da linguagem das palestras. Esse é o primeiro tratamento, é receber informação e conhecimento. Porque nós temos um princípio que não é nem do espiritismo, é um princípio universal. O que é informação? É energia. A informação no mundo não material, mas no mundo já no que os nossos olhos não podem alcançar, na física quântica, no mundo subatômico, se transforma em energia, em vibração. A nossa voz que aqui sai e que se irradia, através dessa comunicação, está se transformando em energia. Não pensem vocês que esta energia que está se comunicando com os espíritos de cada um de vocês através dos chamados elétrons não estejam se operando modificações no plano mental de cada um. Exatamente. Essa questão da mudança que tu acabou de sugerir, podemos retratar como uma reforma íntima, não é? Reforma íntima. A reforma íntima de cada um. Porque no processo doloroso da vida, da existência e das dificuldades, o ser humano geralmente ele tem o contexto, às vezes, de se sentir injustiçado, não entender, às vezes, o processo da vida que geralmente acontece pelas nossas escolhas erradas, equivocadas, e acabam atribuindo também a questão da mediunidade como algo que seja de se temer, não é? E quando buscam a casa espírita, geralmente as pessoas vão assombradas, não é? Ou com medos até dos seus entes queridos que já partiram, não é? Às vezes tem a impressão de que ou ouvem vozes ou percebem a presença de alguém, então isso gera um pavor nas pessoas, como se o plano espiritual fosse um mundo de malefícios. De malefícios e de coisas de terror que a gente vê nos filmes, mas não tem nada a ver, é uma coisa muito diferente. Então, eu, por exemplo, já acompanhei algumas situações em que as pessoas perdem os entes queridos e aí entregam para Deus, rezam por ele, mas Deus o livre imaginar que possa estar perto dessa pessoa a presença espiritual de um ente querido que partiu. Então tem a pessoa desencarnada como um bicho do outro mundo, embora não seja, né, nós sejamos de um outro mundo, mas uma expressão até que nem caía bem nesse momento, mas digamos que esse temor que se tem. É importante saber, né, Franco, que no plano espiritual a gente apenas nos libertamos do corpo físico, mas continuamos, levamos daqui quem somos, continuamos amando quem amamos, né, mal resolvido com quem temos ainda que resolver, mas continuamos iguais, de uma forma diferente, de uma outra esfera espiritual, mas continuamos iguais. Então, as pessoas vão para a casa espírita atribuladas de problemas e acham que só o passe vai resolver. O passe é só, gente, desculpe interromper, o passe é só uma reorganização molecular, nada mais que isso. É uma restauração das energias. Restauração das energias, somente. É uma troca fluídica, é uma troca de vibrações. Mas não vai resolver o problema, não vai solucionar o problema de ninguém. É apenas um conforto momentâneo naquele momento. Que ameniza, né? Que ameniza e para que a pessoa se dê conta que precisa de algo mais. Tá? Tem a sensibilidade que não vai se resolver aquele problema ali como uma varinha de mágica. A varinha de mágica não existe. A partir do momento que a pessoa chega, né, que ela já recebe uma energia diferenciada ali dentro do centro espírita e que começa o estudo, a palestra, ela já, quando ela se acalma, né, ela consegue trabalhar a respiração, ela consegue mentalizar o bem, ela já vai se encontrando, né? Então, a partir do momento que desperta o interesse pelo estudo, ela aí então vai tendo conhecimento e vai despertando para isso, porque como médium, como os trabalhadores da casa espírita, eles têm que continuar se aperfeiçoando. Isso é um esforço contínuo, é diário, né? Nós temos que estar sempre trabalhando na nossa evolução.
e temos também que estar receptíveis, não é? A essas mudanças e aquilo que nós buscamos. Porque até no momento em que as pessoas adentram a casa espírita, elas podem ouvir a palestra, elas podem sentar na sala do passe, na cadeira, para receber aquela bênção, mas se ela não estiver receptiva para isso, com o pensamento elevado, com fé, é como dispersar energia na pessoa. Se ela não está receptiva, automaticamente vai rebater e vai chegar e vai voltar. Tem alguns que não dizem, absorve, né? Eu cheguei e saí do mesmo jeito, né? Fui lá, tu me disse que era bom, né? Às vezes eu cheguei lá e saí do mesmo jeito, mas ela chegou e ela não chegou, na verdade, né? Ela sentou ali e a cabeça estava em outro lugar. Então não tem essa interação, né, Frank? Tem que ter maturidade, tem que procurar o amadurecimento espiritual, o amadurecimento intelectual e espiritual. Não basta tu agir como uma criança, tá? Resolve o meu problema, que nem o filho pede para a mãe e para o pai, resolve, eu quero tal coisa. Se a gente for imaturo a esse ponto, a gente não vai haver lugar nenhum, decreto nenhum espiritual que resolva o teu problema. Tu pode até maquiar, fazer uma maquiagem que tu vai resolver o teu problema, mas a solução parte do amadurecimento próprio, intelectual da pessoa. A questão de estar receptivo requer amadurecimento. Requer um amadurecimento espiritual que está aceitando. O que a minha mente geralmente faz? São duas coisas diferentes. Mente e consciência. Né? Mente. Nós temos no plano mental uma situação de que o meu cérebro, a minha mente, ela seleciona aquilo que é mais agradável. Então já aconteceu comigo, viu, várias vezes. Se a Patrícia segue nos ouvindo, ela vai dizendo, mas isso tu faz seguido, Frank. Muitas vezes eu chego na palestra lá e durmo. O que significa isso? Que eu dormi? A minha mente está me desviando o foco para que eu não aceite aquela mensagem que é o início do tratamento espiritual. Eu dormir durante a palestra é um ato em que a minha mente me conduz e me desvia, porque eu não estou aceitando, não estou receptivo para aquele momento, não estou preparado, não estou maduro. Isso já aconteceu comigo. Hoje eu já me policio, né? Hoje eu sei, tenho policiamento, mas até então não tinha esse conhecimento. Através do estudo eu fui buscar por que acontecia isso, né? Chegava ali e dormia. Não, a gente tem que estar atento, porque aquela mensagem ela tem um objetivo, né? Por mais que a gente ache que não é pra gente, nunca é pra gente, né? As palestras, tudo, nunca a gente está pensando que serve, porque a nossa mente ela tem uma tendência, infelizmente, pela questão biológica de nos desviar, nos enganar, nos trazer situações que sejam mais confortáveis, porque todo o processo de amadurecimento é um pouco doloroso. Ele não é tão fácil que se aconteça. Tá? Ele requer um grau de esforço da pessoa, tá? A começar pelo foco. Olhem só, eu desci da internet, eu fiz uma pesquisa no meu livro e acabei achando os mesmos autores e ampliando agora, que a gente sempre traz sobre a imortalidade da alma. Olha só como é importante. No meu livro eu trago a respeito das comunicações que se estabelecem dentro da mente, em que esses 95% de que a nossa mente nós não trabalhamos, não amadurecemos, é justamente porque a mente nos seleciona, a nossa mente escolhe as coisas que são confortáveis ou não para o nosso pensamento. Infelizmente funciona assim. Então o que não acontece? Nós transitamos em 5% da capacidade da nossa mente, olha só, e 95% nós deixamos de aproveitar. Por quê? E olha só o que esses dois cientistas eles abordam e vão além. Quando o coração para de bater, o sangue para de correr e os microtúbulos, que são esqueletos da célula, esqueletos de proteína da célula, no núcleo da célula, perdem o seu estado quântico. A informação quântica nos microtúbulos não é destruída, não pode ser destruída,
ela é simplesmente distribuída e dissipada pelo universo. Então ele diz que a alma é imortal nesse sentido. Ou seja, essa capacidade da mente, quando morre o corpo físico, ela só se dissipa no universo. Ela é imortal e que é considerada pela ciência hoje a alma humana, né? Que é imortal. Vejam só, a ciência comprovando a imortalidade da alma já. E no processo da morte ou da desencarnação, justamente, é a libertação do espírito, né? Que está vinculado ao corpo físico, e aí no momento em que essa pessoa deixa de estar aqui, que a matéria orgânica acaba por, né, perder a força, o espírito se desprende e continua, não é, na sua essência. Mas a questão da mediunidade também eu quero trazer uma reflexão para nós, Frank, que me foi sugerido a gente conversar sobre a questão de algumas perturbações, não é? Muitas pessoas às vezes apresentam perturbações, apresentam às vezes sofrimento, desequilíbrio, alguns sinais em que geralmente se atribuem à questão da mediunidade. E podemos dizer que isso pode acontecer, mas ressaltando que a mediunidade ela não é uma coisa ruim, é uma faculdade que permite sentir a transmissão da influência dos espíritos, não é? Mas não quer dizer que seja uma coisa que vá trazer doença ou perturbação, muito pelo contrário, é um fenômeno natural que acontece em diferentes graus com as pessoas, que se torna mais perceptível a essa sensação. Então a perturbação que a gente diz nem sempre quer dizer que seja perturbação espiritual. Pode ser o quê? Uma pessoa às vezes está perturbada, com problemas emocionais, coisas mal resolvidas na sua vida, uma série de fatores que influenciaram ela a desarmonia, desequilíbrio psicológico, psíquico, enfim, ela vai estar obviamente vai estar numa vibração, não muito positiva, e automaticamente ela vai sintonizar com mentes, espíritos na mesma condição espiritual em que ela se encontra no campo físico. Mas isso quer dizer o quê? Isso é uma afinidade que acontece quando nós conectamos ou com a tomada do bem ou com a tomada do mal. Mas não quer dizer que a perturbação geralmente seja questão de ser uma influência espiritual. Às vezes a pessoa pode... A nossa própria mente, a vontade, nossa, a ideia, também. Ela interfere, né, na nossa vida, nas nossas ações, no nosso pensar. E assim, usando uma linguagem bem figurativa. Uma antena parabólica, uma antena... Somos uma antena parabólica, né? Usando essa linguagem, o teu ânimo, o teu estado, né, de espírito, o teu pensamento durante o dia é que vai dar a frequência daquilo que tu está vivenciando. E se tu tem esta sensibilidade aflorada sem que tu conheça ela, sem que tu tenha conhecimento de como manejar ela, de como usar ela, o que vai acontecer? Tu vai ser uma antena parabólica captando as coisas, se tu não estiver em equilíbrio, captando as coisas ruins, sintonizado às coisas ruins. Aí tu vai escutar barulhos dentro de casa, coisas caindo, luzes se ligando, sons. A manifestação espiritual, não de espíritos são maus. Não existe assim, essa questão do bem e do mal. São espíritos sem o conhecimento de como se manifestar, que une-se o despreparo do espírito junto com o médium. Une-se duas coisas: o despreparo do espírito em se comunicar, e muitas vezes nem sabendo que desencarnou, nem tendo a consciência do desencarne, que já está numa outra dimensão, na dimensão espiritual, e está ali sofrendo, vivenciando, como se vivo estivesse no mundo material. E aí vai tentar estabelecer uma comunicação e vai ser uma tragédia. À primeira vista pode ser uma tragédia, né? No sentido do barulhos, de causar insônia na pessoa, durante a madrugada, barulhos, movimentos dentro da casa. Qual é o primeiro remédio? Eu indico o primeiro remédio: o Evangelho no lar. Abre-se o Evangelho, né, aleatoriamente, lê-se o capítulo inteiro do Evangelho, faça uma oração antes, um Pai Nosso, abre-se o Evangelho, lê-se, termina-se com uma oração e um copo d'água ali, enche o copo d'água, deixa durante aquele processo de oração, leitura e oração, termina-se com outra oração, Pai Nosso. Se nós tivermos
o hábito de fazer ao menos uma vez por semana esse exercício, isso cria uma couraça energética dentro do lar que impossibilita que esses irmãos que estão atrapalhados, que não é questão da maldade. Não. Muitos até têm, são espíritos necessitados, vamos dizer muitos assim. trilham, Irmãos alguns necessitados. espíritos trilham, onde se faz a chamada magia goécia, a magia negra, aqueles espíritos desviados, nossos irmãos que estão temporariamente naquela trilha energética, que um dia eles vão sair, eles vão lá para atrapalhar realmente, vão com destino para atrapalhar. O combate que se faz a isso é saneando o ambiente com o evangelho no lar. Não existe melhor remédio do que esse remédio. Por isso que se diz, né, que mente sã, corpo são, né? Porque a elevação da nossa vibração é muito importante nesse aspecto da sintonia com o plano espiritual, porque as pessoas às vezes elas vibram negativamente, né? E a presença espiritual não quer dizer que seja mau espírito, porque a mente cria muita fantasia. Às vezes o nosso pensamento, a nossa mente, ela é infinitamente extensiva na possibilidade da criação daquilo que a gente imagina. Às vezes você pode ouvir um ruído e já ficar imaginando mil coisas, e sempre a gente pensa o pior. Geralmente as pessoas são levadas a pensar o pior. Olha só, Frank, um comentário sobre essa parte, ó. A doutrina espírita nos mostra que existe um embate, sim, entre o bem e o mal, mas que isso é algo individual e totalmente normal no atual estágio em que vivemos no mundo físico, não é, e material. Todos nós vivemos estabelecidos entre esse processo do bem e do mal, mas não existe ninguém neste mundo que é somente bom, assim como também não tem ninguém que seja eminentemente mal. Somos todos um misto de todos os sentimentos difusos, generalizados, não é? Então, a tendência é que nós aprendamos a dominar os pensamentos negativos, cultivar os bons sentimentos, que já é um sinal de progresso e de crescimento espiritual. É que o mal é transitório. O mal não existe para sempre, o mal é transitório. Essa questão do malefício, do mal, ele é transitório. Nós todos sabemos que nós, em vidas passadas, transitamos no mal. Nós temos as mãos sujas, fizemos o mal para os nossos irmãos. Nossa bagagem é bem extensa, né? Nossa bagagem, ela é pesada. E nós estamos aqui justamente num outro momento em que nós tomamos consciência que precisamos trilhar no bem, na luz, e precisamos reparar aquilo que fizemos de errado. É por isso que nós precisamos esse amadurecimento intelectual, elaborar melhor, processar melhor, trabalhar melhor essa questão. E entender também que esses irmãos que estão no mal é transitório. Eles são o ontem nosso. Amanhã eles estarão na trilha, ou logo estarão na trilha do bem, estarão na luz, transitando. Porque o mal é transitório. E o mal, aparentemente, muitas vezes que os espíritos pensando em fazer o mal, muitas vezes eles são um gatilho para que a pessoa procure a espiritualidade e comece a amadurecer espiritualmente. Então, aparentemente, aquele malefício que você fez, né, dos espíritos maus, tentando a ruína, tentando a desgraça, acabam fazendo com que a pessoa se volte para a espiritualidade, que não tinha consciência nenhuma, procurando despertar e acontece o despertar para a espiritualidade, e acabe um grande trabalhador no centro espírita. A questão ou no centro espiritual. Desse intercâmbio com o plano espiritual muitas vezes é condenável, né? Às vezes os espíritas são vistos, né, com maus olhos, justamente por esse entendimento da capacidade do plano espiritual entrar em comunhão com a espiritualidade, né? Nós, aqui no plano material, entramos em comunhão. Mas é um contrassenso, e muitas vezes, quando se critica a existência da vida espiritual, se fala em paraíso, se fala em céu e inferno, mas se não existe espírito, vai existir céu e inferno. Então é um contrassenso que às vezes nos deixa esse questionamento, né? Mas nós compreendemos que o caminho de todos nós, de todas as religiões, geralmente é a busca a Deus, né? Deus é Pai de todos, nós todos somos irmãos diante de Deus, independente do credo que nós professamos, e como nós sabemos, respeitamos todos os credos, sabemos que somos criticados, muitos criticam o espiritismo, outros ao contrário, né? Mas é cada um dentro da sua evolução e dentro da necessidade, né, do seu desenvolvimento espiritual.
mas nós temos essa convicção, né, de sabermos da existência do espírito, da continuidade da vida, da imortalidade da alma, não é? Então estamos aqui de passagem, não é? E esse processo é justamente um processo de evolução para o nosso espírito, e aqui nessa passagem, nesse caminho, a gente está aqui para trilhar um caminho vindouro, que é o nosso futuro, o dia de amanhã, não é? E para isso nós precisamos então passar por certos desafios na vida, e que muitas vezes as pessoas não conseguem justificar o porquê que as coisas acontecem, e aí ficam geralmente dando culpa a tudo, que os espíritos sempre pagam, né, pelos erros que as pessoas cometem. E a casa espírita? Vamos falar um pouco da questão da busca da evolução, da busca da melhora espiritual, da busca da solução dos seus problemas, que as pessoas geralmente vão até a doutrina espírita, vão à sua igreja, vão a qualquer lugar, justamente na necessidade de encontrar Deus. Agora, para que isso aconteça realmente de fato, não basta só nós querermos ir até lá, nós temos que colocar Deus na nossa vida, porque Deus está em toda parte, Ele está em nós, não é? Não importa se nós estejamos aqui, onde terá 1 ou 2 mais reunidos em nome dele, lá Ele estará. Essa é a grande convicção. Então, olha como é importante esse acesso que nós temos ao plano espiritual, como é bom isso, né? Essa certeza que nós temos da imortalidade da alma, de sabermos que aqueles que nós tanto amamos, que de repente partem diante dos nossos olhos, eles continuam em Deus, continuam vivendo, né? E a vida que segue. E assim como também nós um dia também atravessaremos essa grande viagem que a gente faz, que é para a verdadeira vida, e que nós temos que compreender um pouco que o mundo espiritual existe. Está na nossa volta 24 horas por dia, assim como os espíritos, né? Então temos que desmistificar o medo dos espíritos, porque nem todo espírito é a maledicência, como tu disse, né, Frank, que as pessoas temem geralmente a espiritualidade por causa disso, o medo do desconhecido, não é? Nós conhecemos muito pouco sobre a espiritualidade. A humanidade é muito infantil ainda. Nós caminhamos a passos bem lentos no que se refere a descobrir. Por que isso? Não vamos longe. Os espíritas estão dentro dos centros espíritas e acham que apenas lendo a obra da codificação é que se tem as soluções. Não. A própria história nos mostra por que o espiritismo muitas vezes ele encontra resistência. Na própria história do Brasil, no Estado Novo, sobre a República do Estado Novo, aqui agora no século passado, na década de 40 para 50, sobre o governo Getúlio Vargas, as casas espíritas eram perseguidas. Havia uma perseguição policial. O espiritismo era marginalizado pela política. Por quê? Porque houve uma aproximação nesses períodos históricos da sobreposição da Igreja Católica sobre as demais religiões, demais cultos religiosos. Então a Igreja Católica se impôs politicamente e fez com que houvesse a perseguição política a esses. Então o espiritismo como religião dogmática, no sentido assim, de difusão coletiva, ele tem pouco tempo, tem bastante pouco tempo. E quem foi o grande divulgador da obra espírita foi Chico Xavier, através do programa Pinga Fogo. Este programa Pinga Fogo passou a popularizar o espiritismo e descortinar, desmistificar aquela questão das questões do medo, do temor, do terror que era criado politicamente, que era disseminado no psiquismo das pessoas pela Igreja Católica. Então não vamos muito longe. Um Deus que castiga, um Deus que castiga, um Deus rancoroso. Então não vamos longe. 1970 para cá, o espiritismo passou a se difundir. Nós não temos muito tempo de divulgação e difusão do espiritismo como uma doutrina, né, uma doutrina consciente, lúcida, uma doutrina que se processa, né, que amadurece. Nós somos bebês amadurecendo essa doutrina. Através de Chico, agora através do Divaldo, grandes mentores que nós Haroldo e outros tantos que surgiram. Mas quem divulgou, quem fez, que tirou o véu, que tirou a cortina e derrubou a cortina do preconceito, atribuímos a Chico Xavier através da televisão do programa Pinga Fogo. Não vamos longe. Antes disso, o espiritismo politicamente era perseguido.
era marginalizado como outras religiões eram também, né? Então nós não podemos fugir da história, nós não podemos mascarar esse tipo de coisa e esquecer, não. Por que as pessoas não têm acesso a um amadurecimento? Porque isso é muito recente. Nós não temos 4, 5 décadas realmente de desenvolvimento, né? De aprimoramento dessas ideias. Porque antes eram abnegados que estavam lá lutando, mas que, por sua vez, tinham a mídia, tinha a Igreja Católica, né, da época, que faziam com que as pessoas tivessem medo daquilo, do desconhecido. Não, a Igreja Católica tinha como culto de Satanás. Essa é a expressão que eles usavam para os espíritos, né? A manifestação dos demônios que se dão nessas casas. Os médios antigamente eram chamados de bruxos. Então havia todo um misticismo, um sincretismo criado em cima disso, que isso foi caindo e se desvelou, né, com a disseminação através do programa Pinga Fogo e as obras do Chico Xavier começaram a ser conhecidas e as pessoas começaram a ver que realmente não era aquilo que era divulgado através da igreja e através dos meios de comunicação. Como é importante essas reflexões, né? Porque justamente a questão do plano espiritual, desse intercâmbio com o mundo espiritual, está no nosso dia a dia, não é? Está no nosso cotidiano e justamente as pessoas, a fé é um caminho maravilhoso. Agora, a prática justamente do bem, não é? Das virtudes, a questão do cuidado, né? De nós monitorarmos as nossas imperfeições, não é? As nossas ações, às vezes equivocadas, que geralmente a gente comete no dia a dia, às vezes até despercebidamente. Acontece isso porque nós somos movidos por uma vida de rotina diária, em que somos acometidos de tantas preocupações e que às vezes não nos damos por conta de termos essa cautela de mantermos a nossa vibração sempre em equilíbrio. E às vezes a tensão e outros fatores influenciam no nosso comportamento e que atribuem então a gente a vibrar justamente em sintonia com aquilo que é bom. Hoje, por que o espiritismo é respeitado? Porque há uma confirmação científica junto, que caminham lado a lado, né? Lógico que a obra de Kardec lançou dentro da sua codificação, né, preceitos de que como aquilo que iria acontecer, que a humanidade iria aprender, iria conhecer, iria ter conhecimento. E isso está acontecendo através dos acontecimentos da ciência. Então há uma convergência hoje em que o espiritismo ganhou respeitabilidade, porque Kardec preconizou isso, a fé raciocinada. O que ele diz? O que ele quis dizer isso, a fé raciocinada? Porque a ciência mostraria que aqueles preceitos da obra kardecista iriam ser confirmados pela ciência. E a ciência está confirmando, como a própria imortalidade da alma, né? Como a própria questão do pensamento, que hoje na física quântica os físicos estão provando e comprovando que o pensamento ele reflete resultados no mundo material, né? Há um processo transformativo quântico da física quântica, através dos elementos subatômicos, né, da molécula, que ela sofre transformações. O nosso próprio DNA, né, a própria célula, já mostrou através de experiências que a nossa manifestação do nosso estado de ânimo, as células, elas, através da observação da célula, ela se comporta de uma determinada maneira, conforme o nosso estado de ânimo. Tá? Exatamente. Então a ciência está provando que o pensamento humano é tão importante, né, no sentido de que esse pensamento ele se transforma, e ele é transformativo, ou seja, ele nasce daquilo que a gente não enxerga, do mundo subatômico, que ele é imponderável, que o nosso olho não consegue enxergar, mas que ele tem resultado imediato, né, no plano físico. Então a ciência, a neurociência, hoje caminha em convergência daquilo da obra de Kardec. Então, o que o espiritismo ganhou respeitabilidade com as confirmações dos preceitos kardecistas, com as revelações da ciência moderna, né? Hoje a ciência moderna está revelando todos aqueles preceitos que Kardec construiu na obra, estão sendo revelados pela ciência.
Então se ganhou respeitabilidade. O espiritismo ganha como religião uma respeitabilidade muito grande com essas confirmações científicas da ciência. Podemos dizer que a doutrina espírita ela é muito consoladora, né? Muito esclarecedora e disponibiliza um material muito intenso de obras que realmente têm fundamentos que nos levam a uma reflexão muito profunda e uma oportunidade de adentrarmos um pouco o desconhecido para muitos, né? E que a gente vai ver que é tão natural esse processo da vida espiritual, porque nós somos espíritos, não é? Nós somos espíritos encarnados. E um dia, né, nós vamos deixar esse mundo, como é regra para todo mundo, porque ninguém é permanente nessa passagem aqui, né? Mas ser médium é ser, de alguma forma, ter algum grau de sensibilidade em relação ao plano espiritual. Mas tem pessoas que geralmente têm uma mediunidade mais ostensiva que outras pessoas. Eles têm uma capacidade de sensibilidade muito maior. E isso geralmente causa, às vezes, as pessoas acharem que isso pode ser um dom, que isso seja algo extremamente... um poder. Um poder. Transforma, exatamente. Distorce isso como se fosse um pedestal de poder. Não, muito pelo contrário. Não é o contrário, disso. Né? Isso não, aí não, é uma oportunidade única, né? Que o trabalhador, justamente o médium, o trabalhador do espírito, ou seja, aquele que tenha, não é só o trabalhador espírita, todos aqueles que trabalham com a mediunidade, que usam isso em benefício do próximo, não é? Para trabalhar no bem, e justamente ele está fazendo isso como uma forma de reparação, né? Até antes de vir para esse mundo já se comprometeu, né? De usar essa sensibilidade justamente para poder interagir com as pessoas, de ajudar as pessoas, de conversar com as pessoas. É isso que a proposta da Casa Espírita faz. Quando nós recebemos, as pessoas vão à Casa Espírita, elas vão para ouvir uma palavra, para ouvir, não é? Um esclarecimento e depois passar pela sala de passe para que ela possa então, né? Fazer as suas energias, mas ela também precisa ter um papel muito importante nesse processo para que ela possa então realmente encontrar aquilo que ela busca, não é? Não basta só querer. A oração, né, Frank? As pessoas dizem, ora por mim, reza por mim, né? Mas, claro que a gente vai orar e vai rezar porque é nossa obrigação de orar por todos, não é? Aqueles que amamos e também pelos nossos desafetos. Mas a pessoa também tem o poder de conversar com Deus. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Na obra Pão Nosso, do Chico Xavier, que é psicografada pelo Emmanuel, o Emmanuel tem um capítulo que diz: socorre-te a ti mesmo. O que ele quer dizer com isso? Ora por mim. Lógico que a gente é bom até que as pessoas tenham bons pensamentos, boas energias, que a gente destine bons pensamentos. Nada obsta, nem nada é prejudicial, isso não é prejudicial. Mas a questão passa por uma relação estritamente pessoal, né? Os problemas nossos são resolvidos por nós mesmos. Nós temos que alcançar essa maturidade de resolver os nossos problemas. Nossos problemas passam por uma interiorização nossa. Isso se chama amadurecimento. As pessoas que buscam soluções dos seus problemas dos outros vão se frustrar a vida inteira, porque ninguém tem a solução de fora para dentro, é de dentro para fora. Usar o recurso da oração para o nosso equilíbrio, né? Para buscar o equilíbrio, mas também orar e trabalhar, claro. Né? Tem que orar e trabalhar. E não adianta a pessoa ficar só orando, né? Nós temos que trabalhar na prática do bem, tem que fazer alguma coisa. E tem aquelas pessoas também que se colocam no lugar de vítima, né? E é uma situação muito cômoda, né? Coitadinho, pobrezinho. Então, te ajuda que eu te ajudarei. Então não adianta só pedir para que ore por mim, eu vou na casa espírita, não consigo o retorno, porque eu não estou agindo, eu não estou trabalhando. É aquilo que a gente diz. Então, aí a importância do conhecimento, a importância do estudo. Olha, né? só, olha o que Joana de Ângeles fala aqui. No campo mental, o campo mental é um mensageiro químico, né? Um hormônio. Encarnar e comandar ela fala, encarnar e comandar as nossas vidas. Neuropeptídeos, fótons, que significa luz, na obra Dias Gloriosos, né?
Ela diz que é o seguinte, ó, através do sistema endócrino, forças vitalizadoras da própria célula, o pensamento reage imediatamente no citoplasma da célula, interagindo com o DNA. E nesse processo dentro da célula, os centríolos são verdadeiros construtores da própria célula, ou seja, olhem o que significa o pensamento bem direcionado, né? A Joana de Anjos está dando o caminho aqui, né? O que o pensamento faz. Então eu tenho a própria autocura se eu tiver amadurecimento, buscar o amadurecimento espiritual. Agora, se eu transferir a responsabilidade para terceiros que me resolvam o meu problema, pode contar que vão se frustrar. É verdade. Vamos também, não podemos deixar de acompanhar aqui o pessoal que está comentando conosco aí, né? Eu estou tentando abrir aqui no Facebook, os comentários, alguns estão abrindo aqui para mim, outros não. Gostaria que o nosso amigo colocasse então na tela aí, que nós pudéssemos ver. A Mariane Castro dando boa noite para nós, agradecendo, dizendo que é um belo programa. Obrigado, Mariana, por estar com a gente. A Helenice Moraes também desejando boa noite, Helenice. Luciana Simonetti. Luciana está sempre com a gente, né? Boa noite, Luciana. Obrigada por estar com a gente também. Nós temos aqui, Frank, para ti, ó. Boa noite, doutor Finoqueto. Grande abraço. André Busnello, de Porto Alegre. Isso. Uma figura muito boa, um querido irmão. A Vânia Félix Mocelin aqui agradecendo também ao excelente programa. Obrigada, Vânia, por estar com a gente, não é? E assim o pessoal está interagindo aos poucos conosco, acompanhando o nosso diálogo dessa noite, falando um pouco da questão da mediunidade, não é? Dessa sensibilidade que todos nós temos, esse grau de percepção do plano espiritual e que às vezes em alguns é mais ostensivo que outros, né? Mas sabemos que esse cotidiano que nós temos do dia a dia, da vida, né? A gente muito se foca na questão da espiritualidade, às vezes, e quer que o mundo melhore da noite para o dia. A gente quer tudo de melhor da noite para o dia, né? Imediato, como se tudo é o imediatismo. A varinha mágica. Acha que vai no centro espírita, que vai na igreja, que seja, vai acontecer um milagre da noite para o dia na sua vida. Mas na verdade não é assim que funciona, né, Frank? Tem gente vendendo curso, gente, aí fazendo cursos com a física quântica, dizendo que o desejo, o direcionamento do desejo vai melhorar a sua vida, vai transformar. E por um lado, isso aparentemente assim parece bastante infantil, é o início de um pensamento, até para que essa pessoa tenha consciência de que existe um mundo, que o mundo nosso espiritual hoje, através da ciência, se chama física quântica, e que se tem um nome para o nosso pensamento que se chama bioenergia. Nós podemos dar uma nomenclatura científica para o pensamento nosso, né? Que se diz bioenergia através da ciência. Isso é importante, mas as coisas não são assim. Nós resolvemos os nossos problemas. Por que os grandes mestres da humanidade, aparentemente eles não transpareciam serem abalados pelos acontecimentos externos ou do ambiente? Tu olha os mestres taoístas, né? Taoísmo quer dizer o caminho, os mestres da hindu, os Vedas, aqueles grandes mestres, o próprio Jesus, numa serenidade, na própria carta descrevendo Jesus pelo senador Lentulus Publius, que era a encarnação do Emmanuel, e descreve para o imperador romano. A gente chora quando lê aquela carta. E desculpe a emoção que é uma profundidade, né? Tu chora assim, né? De emoção. Ele descreve Cristo para César, ele descreve Maria, mãe de Cristo. E a descrição é tão bela assim, que a gente se emociona. Então, assim, ó, essa questão toda requer maturidade, gente. Requer maturidade. Esse processo de amadurecimento, ele não tem uma vara mágica, curso nenhum, livro nenhum. Eu escrevi um livro, né, que eu me dediquei, tem uma profunda pesquisa aqui dentro. Isso é apenas um passo, um degrauzinho
na consciência, no degrau de consciência e desenvolvimento. E quanto mais a gente avança, mais a gente se dá conta de que não conhece absolutamente nada, que a verdade do hoje não é nada, que a verdade que a gente cai em si quando se dá conta que a física quântica mostra a não objetividade, ou seja, o que é multiverso. São várias realidades. Nós podemos estar vivendo a centímetros, a milímetros de dimensões sem poder enxergar essas dimensões. Então nós estamos assim, ó, as nossas verdades hoje podem amanhã ser ridicularizadas. Então o mundo vai amadurecendo, nós vamos amadurecendo, nós precisamos amadurecer. E não existe vara mágica que resolva isso, resolva o nosso problema. E a questão da pandemia é justamente um processo de despertar. De despertar. Né? Hoje nós estamos vivendo um processo de despertar, porque diante da realidade que nós estamos vivendo, dessa inconstância, essa insegurança que as pessoas, a grande maioria, está vivendo, essa questão do isolamento, né? Da mudança de rotina, de tudo isso, isso também é uma oportunidade de reflexão. De alguma forma, o mundo está parando para, né? O mundo inteiro, né? Porque nunca, como já foi falado muitas vezes aqui, a gente já passou por tantas outras pandemias, mas nunca nenhuma parou o mundo inteiro como aconteceu agora no ano de 2020, né? Que realmente foi um ano que vai ficar na história da humanidade, vai ficar na história do mundo, não é? E que realmente faz com que as pessoas mexem com a emoção das pessoas, mexem com a sensibilidade e mexem justamente com a emoção, não é? Então, nós queremos apenas mostrar para os nossos ouvintes que nós precisamos manter o nosso equilíbrio, que nós temos que ter responsabilidade também das nossas ações e atitudes, sabendo que nós também somos comprometidos, não é, conosco mesmo, né, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente cultua, daquilo que a gente pratica. Nós também somamos muito na questão do equilíbrio da nossa vida. E geralmente, dificilmente, né, Frank, as pessoas buscam Jesus, buscam Deus, buscam a espiritualidade, buscam se espiritualizar, né? Quando tá tudo em festa, tudo bem, né? Tem que ser pela dor, né? Então, não é pelo amor, vai ser pela dor. Exatamente. Quando tá no sentimento da dor, aí socorre, né, a espiritualidade. Quando está em momento de euforia, a euforia do prazer, a euforia de estar dando tudo certo, a euforia das conquistas, aí se esquece, se arreda como se aquilo não existisse. Então é um processo infantil, muito infantil, né? Nós agimos como crianças. Quando Cristo diz no próprio Evangelho, deixai a mim ver as criancinhas não são crianças de idade, as crianças somos nós, a humanidade, criança infantil que desconhece o caminho da espiritualidade, o caminho do amadurecimento, o caminho da vida, né? Da realidade da vida. Então, deixar vir a mim as criancinhas somos nós, deixar que nós vamos ao encontro do Cristo e possamos conhecer as nossas missões, né? Que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos satisfazer o nosso umbigo pessoal, né? Indiferente a tudo, indiferente a todos. Temos um propósito. Temos um propósito, né? Amadurecer. Exatamente. E esse propósito é que nós temos que realmente refletir sobre ele, né? E é aqui mesmo, né, que eu digo, né? É aqui que nós temos que nos acertarmos, é aqui que nós temos que evoluirmos, é aqui que nós temos que praticar o bem. E não adianta eu ter só conhecimento da teoria. Eu tenho que praticar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo. Então, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E a gente vai errar. Quanto mais se sabe, mais nós seremos cobradas. Não, né? E a gente vai errar. A gente vai incorrer em erro. Hoje eu estava com a esposa. É esse processo, hoje eu estava com a esposa e dirigindo aquele blum blum no carro, porque a empresa essa empresa de água, ela abre de forma irresponsável buraco e aí a rua está bem destrói né? A nossa pavimentação. Já destruiu, né? E aí tu vai dirigindo, aquilo vai te irritando. E de que droga, que porcaria. E ela, mas policia esse teu linguajar, esse teu pensamento que tu tá no universo só, tá pesado. E aí eu me lembrei. Precisou ela me chamar a atenção Exato. Pra mim, porque nós somos humanos, né? Somos Essa questão humanos. humana
Então não tem como fugir. Haroldo Dutra conta também numa de seus vídeos fantásticos de palestras, de uma experiência que ele teve, acho que com o filho, não é? No trânsito, e por algum momento ele se freou e o filho disse para ele assim: já pensou se alguém que ouviu sua palestra, que escuta tuas palestras, pai? Imagina, né? Olha como a gente tem conhecimento, tem que se policiar, né? E como é difícil, porque por mais conhecimento que nós tenhamos, nós todos somos imperfeitos, né? Somos passíveis de erros, de equívocos. E aquele ímpeto animal é o instinto. É o instinto, né? É o instinto das emoções, das ações, os impulsos principalmente, né? Porque a gente tem que pensar para agir, mas geralmente a gente age depois pensa, né? Mas existe um ato mecânico que nós temos que nos dar conta, e há uma grande revelação assim, nessa era de Aquário, nessa era do conhecimento, que nós temos que aprender a respirar. Nós temos que, ao menos uma vez ao dia, termos alguns minutos de aprender a respirar. Por que eu vou dizer isso? Por que eu respirar? Respirar de forma compassada, inspirando e expirando, puxando o ar e largando o ar de forma lenta, gradual e compassada. Porque nós estaremos retirando do ar o fluido cósmico, que é o remédio, o oxigênio, o verdadeiro oxigênio para as nossas células, para desintoxicar as nossas células, que são intoxicadas pelas más comunicações, pelas más vibrações, né? As questões do cotidiano nossa, como eu acabei de narrar. E a absorção do fluido cósmico vital é que vai evitar, que é o grande remédio, e vai evitar as doenças. Segundo, que naquele momento de meditação, da respiração, eu me desconecto desta intoxicação e passo a ter domínio do meu ente, do meu interior. Eu sou o dono do meu interior. Vejam bem, com o ato mecânico de respirar, inspirar lentamente, segurar 10, 8 segundos e largar lentamente. Eu estou tendo o momento do meu domínio, do autodomínio, do meu ser interior. E como é difícil, né? É difícil. Quando a gente vai começar o processo de meditação, como é difícil. Porque a gente começa e aí vem aqueles montes de macaquinhos, como diz o Haroldo, né? É um processo. Eu já consigo fazer. Eu já consigo assim, ó. Geralmente aos sábados eu acordo um pouquinho mais cedo, aí abro a porta do quarto e, se o tempo tá bom, eu olho em direção ao sol, fecho os olhos e fico fazendo 5 minutos a 10 minutos esse exercício, pensando só coisas boas e inspirando, e levam alguns minutos para te voltar, para te ver como tu... Você leva, né? Tu te leva, é uma iluminação, tu te ilumina, né? É um processo de iluminação. Então é o primeiro ato em que tu tem um domínio do teu espírito e um autodomínio. E tu te abstém daquele mundo ao teu redor. Ou seja, é tu contigo mesmo. É um exercício tão benéfico isso que eu recomendo. O meu livro, todo ele, é baseado, conduzindo a pessoa para que essa questão do orai e vigiai, né? Meditai e orai, porque aí na meditação intermediária tu consegue a perfeita comunicação com o sagrado, com o mundo espiritual, e aí realmente é tu com o mundo espiritual te abstendo das interferências fora, ali. Bom, todas as energias que percebemos ao nosso redor, elas podem ou não entrar e nos influenciar de forma positiva ou negativa. Isso vai depender, né, de como nós estamos cultuando os nossos pensamentos, como nós estamos cultuando as nossas emoções, as nossas ações principalmente, porque as ações elas refletem muito, né, em nós, né, pelo efeito da ação e reação, né? Se nós semearmos boas sementes, obviamente estaremos colhendo bons frutos. Caso contrário, né, obviamente também estaremos colhendo da mesma forma. Eu não sei se ainda temos alguns questionamentos, o pessoal ainda está interagindo conosco. Eu estou tentando abrir aqui, o Facebook para acompanhar os comentários, mas algumas horas eu consigo aqui, algum momento eu consigo, outros não. Para a gente não deixar de interagir com as pessoas que estão junto com a gente. O objetivo do nosso programa é esse. Nós temos ali já aprender a respirar e assim meditar, refletir, né?
tirar o pé do acelerador, né, Frank? Já é um grande passo. Sair do piloto automático. Colocar no piloto automático, e ter autonomia. Aí nós estamos no comando, né? Nós estamos na direção e no comando do veículo, né? Que é o nosso corpo físico e nossa mente. Esse é o grande exercício que nós temos, que é ter esse comando. Ao menos algum momento da semana nós temos que tirar para fazer isso. E antes de dormir, principalmente, é um grande momento que nós temos de reflexão, porque na hora de dormir, como é importante a nós estarmos bem para podermos ter uma noite tranquila de sono. Porque se nós estamos agitados no dia a dia, com uma série de preocupações, ou pensamentos negativos, ou contrariedades, ou maledicências nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, obviamente que quando a gente dormir, nós vamos desprender e vamos ter sonos perturbadores, inquietações, enfim, uma série de processos, e que geralmente nós podemos interferir ao nosso favor se nós geralmente usarmos a tática de orar e vigiar, né? O Haroldo Dutra Dias, ele diz que nós nesse momento temos que pedir para evoluir, que é o melhor momento pedir para evoluir, porque nós vamos deixar o corpo em desdobramento, nosso espírito vai para trabalhar, e fica o corpo físico descansando. A gente e aí durante nós sono, nos desprendemos, desdobramos, e aí que nós temos saber pedir para que nos conduza para trabalhar para o bem, porque mal a mente enfermiça ou com problema, o que nós vamos fazer? Descer ao umbral, né? Vibração, né? Porque eu digo descer é o modo de dizer. O umbral está assim. A gente vibra A gente vai com sintonias similares às nossas, né? Vai para o umbral para ser para ter as más companhias, e aí sim frutífera aquele momento, em vez de evoluir, não evolui. Se estagna. Aí tem que voltar de novo, a gente volta de qualquer forma. Mas né? assim, e aí a importância também que nós, na hora de dormir, de pedir para os bons espíritos que nos acompanhem e tal, mas também é a hora de dormir e nós fazermos a reflexão diária, que nós já falamos no programa anterior. Muito importante. A importância, assim, tira 5 minutos e pensa no teu dia. O que eu fiz de bom hoje, O que eu fiz hoje, o que eu não fiz, o que eu poderia ter eu poderia feito pedir melhor. desculpa para alguém amanhã, eu magoei, eu posso, sabe? Nunca é tarde pra gente reparar alguma coisa que a gente fez que magoou o outro. Porque isso também é importante, né? Às vezes até em casa, com a esposa, com o esposo, com o filho, né? A importância do voltar no outro dia, ou naquele momento ali, dizer, olha, desculpa, eu te amo, eu errei. Exato. Né? Olha, esse exercício é tão bom. É bom. E agora as pessoas estão fazendo mais, mas como é importante. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E eu tenho esse carinho com eles, e a gente... Toda hora, o meu mais velho é muito amoroso, ele vem, mãe, eu já disse que eu te amo, hoje eu já disse isso. Eu digo, olha, tu disse, mas pode dizer de novo, né? E às vezes eu digo, filho, a mãe brigou contigo, a mãe disse essa palavra assim, mas só um pouquinho, vamos esclarecer por quê. Né? Ele entendeu por que às vezes tem uma cobrança diferenciada, uma atitude mais ríspida, porque nós estamos aqui para orientá-los, né? Então, no momento de nós, no final do dia, rever todas as nossas ações e ver se alguma coisa ficou mal, vamos pegar um telefone, vamos ligar, vamos procurar, né? Eu acho tão importante. Pessoal, aqui, ó, que bom registrar isso aqui. Como é educativo e extremamente produtivo esse programa do Espiritismo Sul, que está tendo as lives, né? E o Paulo, nosso amigo Paulo... O nosso amigo Paulo é muito legal. Participe, outros irmãos nossos. Sim. Que coisa gostosa e que tem a vida longa esse programa Espiritismo Sul, através das lives, através dos programas. Eu tenho acompanhado, assim, esses programas do Espiritismo Sul, dessa página, que é muito, muito, muito educativo para nós, enriquecedor. Eu quero mandar um abraço, que eles estão nos saudando aqui. Um abraço, show de então. bola, galera. Um abraço, o Paulo tem que estar conosco, né? Hoje ele não está aqui conosco, mas ele vai estar aqui com certeza na próxima sexta-feira. Bom, a nossa proposta justamente é essa, né, pessoal? É conversar, interagir, mas antes da gente encerrar, não é? Nossa sexta-feira, eu queria focar um pouco mais na importância da oração, né? Na prática da prece, no dia a dia, na nossa vida. Essa comunhão com Deus, esse contato com a espiritualidade, não é? Mas aquela oração feita com o coração, né? Aquela oração naquela conversa sincera com Deus, não aquela frase repetitiva decorada.
esse diálogo aberto, abrir o coração. Exatamente, abrir o coração para Deus e para Jesus, colocando em prática os ensinamentos do Cristo, não é? Procurando então cada dia aproveitar a oportunidade de ser melhor, de se modificar, né? Vamos errar, somos passíveis de erros constantemente, mas aprendermos com os nossos erros, né? Aprendermos com as nossas falhas e principalmente fortalecer a nossa fé, né? Hoje nós estamos acompanhando muitas pessoas ainda com problemas sérios emocionais, com alguns desequilíbrios, com algumas depressões, com angústia, com ansiedade, uma série de fatores aí que estão tocando o cotidiano de cada um e modificando a sua vida. Que aproveita essa oportunidade, né, de focar no bem, buscar uma boa leitura, não é? Fazer o exercício da oração, ouvir uma boa música, desviar o pensamento de coisas ruins. Esses canais de televisão, geralmente aqueles que buscam o sensacionalismo com as desgraças, vamos selecionar, fazer uma peneira, tem tanto programa bom, né? Cuidar na hora de estar. Eu tenho um hábito horroroso, almoçando olhando televisão. Então eu já, ao menos isso, esses que tu toca na tela e espirra sangue, eu já não olho, né? Só desgraça, porque tem jornalismos que tem essa tônica e que isso infelizmente dá audiência, né? As desgraças, o jornalismo que retrata as desgraças dá audiência, mas a gente tem que, né, fazer um filtro disso, tem tanto canal bom, tanto canal educativo, né? Hoje com os canais fechados, das televisões, claro, NET, sei lá, Sky, as televisões que vendem canais fechados, nós temos vários canais que a gente pode, né, ter um enriquecimento cultural, buscar um enriquecimento cultural do que ter que nos despeje aquela energia ruim das desgraças, né, das coisas ruins. Tudo bem, nós temos que ter informação jornalística do dia a dia, mas também só desgraça, só acontecimento trágico. O que vai te trazer de bom isso? Não, pelo contrário, eu acho que mais intensifica as preocupações. O medo te produz o medo, né? Exatamente. Te conduz para o medo, que o medo é um dos grandes bloqueadores do teu amadurecimento espiritual. Né? A culpa e o medo. Eu escrevo isso nesse livro meu. A culpa e o medo como os dois grandes pontos de referência que são grandes bloqueadores do que o ser humano, em não amadurecer, em cultuar a culpa e o medo, bloquear a absorção do fluido cósmico vital, porque há um bloqueio mental através da culpa e do medo. Tu, nessa consciência, nesse psiquismo, né, justamente para tu não consegue estabelecer uma comunicação com a divindade, com Deus, pensando que Deus vai te punir, pensando em um Deus vingativo. Isso é um bloqueio que vai, em vez de tu absorver o fluido vital que irradia através do universo, que é uma bioenergia curativa, não, através de tu te policiando no sentido de Deus vai me punir porque eu fiz isso, não. Deus é misericordioso infinitamente, Ele vai te perdoar infinitamente, tu vai reencarnar justamente para que tu melhore. Esse perdão de Deus, essa misericórdia, ele é infinita. Por isso e é o exercício que nós devemos colocar em prática, né? Uma das maiores virtudes, né, atribuída ao Cristo, que é o perdão das ofensas, e que realmente faz uma grande diferença, e como é difícil colocá-lo em prática, né? Mas o dia a dia sempre é uma nova oportunidade, né? Cada amanhecer devemos ser gratos à vida, a Deus, à misericórdia divina, não é? E devemos estar sempre dispostos a nos tornarmos melhor, né? Colocar Deus na nossa vida é o caminho mais certo, mais seguro que nós possamos manter o equilíbrio da nossa vida e continuar, né, Frank? Sempre com a nossa fé elevada, mantermos os nossos pensamentos voltados para o bem, colocarmos em prática as boas ações, não é? Tanto por se fazer pela humanidade, não é? Nos pequenos gestos, numa palavra amiga, num consolo, num aperto de mão, enfim, agora com a pandemia nem se pode mais, né? Mas as pessoas com muita dificuldade na pandemia de não poder trabalhar, também. Então a gente não pode ser indiferente a essa questão. Poucas coisas, pequenos gestos que tu faz, tu não precisa ser assim uma pessoa assistencialista,
né? 24 horas por dia. Mas algum momento tu não pode ser indiferente com a dificuldade ali no próprio supermercado. Às vezes a gente cansa. Eu dou esse exemplo porque é um exemplo pequeno. A gente cansa assim de pensar, pá, a pessoa sempre vem uma senhora pedindo ali no estacionamento do supermercado. Aí toda vez que eu saio ali, que eu vou no supermercado, vem ela pedir. E ela me diz sempre a mesma coisa. Eu tenho um filho que tem dificuldades, que tem problemas, capacidade motora, isso sozinha, tá? Aí vou lá, vinha trazendo umas caixas de leite, mais algumas coisas. Eu digo, pensei, tô levando 6 caixas de leite. Uma caixa aqui que vai me fazer de mal. Uma dessas 6 que vai me tirar, vai me empobrecer, não. Aí dei para ela, mesmo eu sabendo que ela pode sair dali, passar um traficante e o traficante trocar droga por ela, porque os traficantes trocam essas coisas por gêneros alimentícios. A gente sabe da realidade dura que é a vida. Mas eu tenho de fazer, eu não posso ser insensível. E se ela estiver falando a verdade, eu tenho que acreditar no ser humano, militar em acreditar que o ser humano está me falando a verdade. Tá fazendo a tua parte, porque eu estou fazendo a minha parte, mesmo pequena, por mais pequena que seja, eu não posso ser indiferente, porque eu sei que na pandemia ou em qualquer situação, especialmente na pandemia, isso fica mais agudo, a pessoa está necessitada. Muitas pessoas estão necessitadas, não estão podendo trabalhar, não estão podendo exercer o seu trabalho. E a questão de muitos perdendo também seus entes queridos com essa questão da doença que apareceu agora, que ainda é um mistério para a ciência e que é um desafio constante da humanidade a cada dia que a gente acompanha. Nós principalmente trabalhamos com imprensa e essa incerteza que estamos acometidos no dia atual faz com que a gente acompanhe muitas pessoas partindo pelo espiritual, muitas pessoas sofrendo por isso, né? Mas como a doutrina ela é esclarecedora e maravilhosa quando ela nos mostra que somos aqui espíritos que vamos além, né, Frank? Nós temos a imortalidade da alma e que tudo na vida passa e está aí uma porção, um leque aberto à nossa mercê para que nós possamos aprender mais e procurar nos esclarecer, principalmente para que possamos nos espiritualizar. E amadurecer, né? A palavra amadurecimento, eu acho que é a palavra que define o nosso estágio e nossos problemas. Se nós somos imaturos e persistimos na imaturidade, ou seja, queremos ser crianças espirituais, ou seja, quero que resolvam os problemas. Eu não vou fazer o renascimento que nem diz Cristo, tampouco vou me ajudar a mim mesmo, tampouco não vou me conhecer a mim mesmo, não. Eu quero que alguém me ajude, quero que Deus resolva. Olha, se Deus vai resolver um problema, Deus, Pai amantíssimo, a energia suprema, que tem milhares e milhares de planetas, vai se preocupar em resolver um problema pessoal teu. É muito egoísmo e muita infantilidade tua pedir para Deus. Não, tu tem que agradecer a vida primeiro momento de agradecer a gratidão pela vida, da oportunidade que tu está tendo na vida, né? E não querer exigir de uma figura tão grandiosa, tá? Em vez de tu agradecer, não, tu vai lá, vai pedir e exigir que resolva os teus problemas. Olha o grau de infantilidade nosso, da humanidade. Nós nos encontramos ainda nesse estágio, pedindo, em vez de agradecer a gratidão a Deus por nos oportunizar um estágio de vida. Então nós temos muito caminho ainda a trilhar, a palmilhar, né? A percorrer para poder encarnar e vir, melhorar um pouquinho e assim por diante. Nós temos aqui, se eu não me engano, a Vânia Félix Mocelin. Ela diz: excelente programa. Ela não é do programa, não é que conduz o Espiritismo Sul? Olha, eu não lembro. Eu tá me parecendo uma pessoa. Eu estou tentando abrir aqui também. Vamos pedir para o nosso. Vamos pedir para ele colocar para nós ali na tela para que a gente possa acompanhar. O comentário, aqui, excelente programa. Vânia Félix Mocelin.
Obrigada, Vânia, pelo teu carinho, pela tua participação com a gente aqui. Isso. Esperamos que nós possamos realmente ter completado mais uma vez a nossa ideia, né, de justamente ter esse diálogo aberto, porque o Conversa Espírita é isso, né? É uma conversa informal, uma conversa, um diálogo baseado na doutrina espírita. Simples, né? Simples, esclarecedor. Objetivo, porque nós não viemos aqui para descer a doutrina. Não, nós não viemos palestrar, a gente vem aqui para dialogar, para conversar, para trocar ideias e justamente passar para as pessoas alguma coisa que realmente possa ajudá-la, né, no seu dia a dia, nos seus desafios diários. Tentar aquelas orientações da codificação kardecista, do Evangelho, de tantas e tantas obras, né, as obras do Chico, do Divaldo e outras tantos outros que vêm construindo o Espiritismo, vem ajudando, vem fazendo pontes para o Espiritismo e para a espiritualidade, entre a espiritualidade e o mundo encarnado. Nós colocamos aqui situações do piso das relações humanas, as questões mais práticas, e tentamos traduzir essas questões para que as pessoas possam ter uma noção, porque eu vejo uma grande dificuldade na comunicação, as próprias obras espíritas, por exemplo, os livros de Chico Xavier. Há uma linguagem bastante formal, bastante erudita dos espíritos, e eu vejo como um desdobramento, um caminho, mas vejo como assim, hoje nós precisamos simplificar essa linguagem. Nós temos o dever de simplificar, de deixar essas mensagens mais objetivas, interpretá-las e deixá-las de maneira mais clara, mais objetiva, porque para que chegue de maneira muito clara ao conhecimento das pessoas, porque aí a gente tira o véu daquela questão toda muito pesada, dogmática, que na minha visão, muitas vezes afasta as pessoas. Afasta. E aí tu estratifica. Dou um exemplo para vocês. Por que as pessoas de uma camada mais pobre, aqueles mais precisados, procuram os centros de Umbanda e não os centros espíritas? Porque a linguagem do centro espírita, infelizmente, os irmãos não conseguiram ter essa sensibilidade, que ela precisa ser simplificada. Ela não pode ser erudita para aqueles que mais precisam, os mais necessitados, os mais precisados de tudo que não têm, os mais carentes que não têm acesso a livros e informações, são desprovidos pelo Estado de tudo. Esses que mais precisam, nós precisamos ter uma linguagem simplificada, universalizando uma linguagem, alcançando a todos. Eu acredito também, Frank, que além dessa cautela, que eu acredito que todos estão procurando ter, e todos estão já trabalhando. Já as casas espíritas, graças a Deus, estão sempre atuantes, né? E nós temos um grande compromisso justamente na questão do acolhimento. Eu acho que esse é o fator principal nesse momento em que nós estamos vivendo e do mundo tão necessitado de amor, tão necessitado de afeto, de empatia, o acolhimento, né? A questão de poder se doar, de poder ajudar, de estender a mão, de ouvir, de estar ali, né? Nosso trabalho é esse, a proposta, eu acho que de todas as religiões são essas, independente dos credos, é justamente isso. É levar Deus na vida das pessoas, é mostrar quem é Deus, mostrar quem somos e mostrar que existe uma força maior e que essa força maior geralmente é que rege todas as coisas, tu fores ver, à mercê de todos nós. Se tu fores ver o Evangelho, é de uma simplicidade impressionante. O Cristo na sua passagem pelo mundo, muito humilde e simples. Nada de construções assim que afastem as pessoas, não. Nós devemos simplificar e universalizar essa linguagem. Por isso esse programa eu acho tão importante. Isso. A simplicidade desse nosso diálogo, que atinja o maior número de pessoas possíveis, que as pessoas possam interagir. Não tenho receio de nos perguntar aqui, não tenho receio de se expressar, porque a dúvida de vocês é a mesma dúvida nossa aqui. É a mesma dúvida. Nós somos constantes estudiosos da doutrina, né? A gente estuda justamente para poder estar conversando com as pessoas, né? E muitas pessoas trabalham no bem,
né? Independente da religião que cultua, trabalhando no bem, é isso que importa. Porque essa mensagem eu acho que vale a pena para nós deixarmos de reflexão para todos nós, que fazer o bem sem olhar a quem, sem interesse próprio, não é? Fazermos a caridade, acolhermos, procurar ser bons, brandos, pacíficos, colocar as virtudes no nosso dia a dia, não é? Corrigindo os nossos erros e fazendo a reflexão diária, tudo aquilo que nós contribuímos ou não para a melhora da humanidade, já é um grande passo que nós podemos dar. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Olha aqui, ó, a Cândida Simões já está aqui também com a gente, nos parabenizando. Obrigada, Cândida, um abraço, obrigada por estar com a gente. É nosso convidado para estar sexta-feira também nos acompanhando aqui. Todas as vezes a gente vai estar aqui, né, Frank? Conversando. Se Deus nos vai permitir, nós estaremos aqui se Deus permitir. Ele há de permitir. Há de permitir. Eu tenho aqui uma obrinha que eu vou indicar para os nossos ouvintes aqui, e ela não é extensa. Ela é o autor é o Carlos A. Bacelli. O Carlos Bacelli é um médico. Ele está vivo em Minas Gerais e ele psicografa muito um médico já desencarnado, Dr. Inácio Ferreira. E esta obra é uma obra bem simples e ela é bem esclarecedora. O título é Jesus. Consegue mostrar aqui para Jesus e o Espiritismo. Uma câmera para que a gente possa colocar mais próxima a capa para mostrar, então, para aqueles que tiverem interesse de. Vamos ver. Jesus e o Espiritismo, o nome da. Jesus e o Espiritismo. Aí, ó. O autor é Carlos A. Bacelli, pelo espírito de Inácio Ferreira. Perfeito. Então fica aí uma dica de uma boa leitura, que também é uma ótima oportunidade de reflexão, né? Que deveria fazer parte do nosso dia a dia. Um momento de descanso, uma boa leitura, um bom livro, algo letras realmente... garrafais, assim, bom de ler. Principalmente para nós, estamos naquela idade, né? Que fica difícil sem óculos, com óculos está ruim, sem pior ainda, né? Mas é isso, pessoal, acho que era essa a nossa ideia. Eu espero que nós mais uma vez possamos ter contribuído com as pessoas que estão nos acompanhando. E sexta-feira que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui. Ele vai querer nos permitir estarmos aqui novamente para conversarmos e compartilharmos essa troca e esse canal de conversa que nós temos à luz do Espiritismo, justamente para entendermos um pouco os problemas humanos e nos identificarmos de uma forma melhor de, né, evoluirmos espiritualmente, né? Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui, desejar um excelente final de semana, né? Vamos ter que voltar para casa daqui a pouco, né, Frank? Hoje está difícil o frio, mas a gente está aqui com o coração quente, né? Vamos então desejar que todos fiquem com Deus, que todos tenham muita paz, muita luz, muita harmonia, que Jesus esteja no lar, no coração de cada um de nós e que todos nós, né, como filhos únicos de Deus, possamos então realmente encontrarmos a paz que todos nós almejamos. Uma mensagem, como sempre, né? A mensagem da noite para não esquecermos, né, de sermos fraternos, de vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas ações e sempre que possível, todo dia fazer alguma coisa boa, que a gente saiba assim, hoje eu contribuí, né, com um amigo, com um irmão, com um desconhecido, uma pessoa que ajudei a atravessar a rua, a carregar uma sacola, mas que possamos fazer algo que saibamos que está contribuindo para a nossa evolução e para o progresso da humanidade. E é muito mais fácil do que nós pensamos. Então, assim, ter fé, acreditar em Deus, saber que tudo passa e não esquecer da oração, a importância do Evangelho no lar, para quem quiser fazer, né? E a fé, gente, porque eu estava vendo uma palestra do Divaldo e ele disse assim, que aos 93 anos ele já passou por muitas coisas, e ele falando nessa época da pandemia. Então ele disse assim, nós temos que ter cuidado, nós não temos que ter medo, e nós temos que ter fé, e nós temos que orar, porque Deus tudo sabe, tudo vê, e não nos desampara nunca. Então ele disse, quantas vezes eu já disse, meu Deus, e com certeza Ele me responde. Então é isso, né? Vamos orar e ter a certeza que seremos atendidos. É isso. E hoje eu quero ressaltar que a gente tem que ter isso como um mantra. O mantra é aquele pensamento vibratório e que a gente muitas vezes verbaliza. Isso. Nós precisamos amadurecer. Nós estamos aqui para amadurecermos espiritualmente.
Nós não vamos nos transformar num Cristo nem nesta vida e talvez nem em centenas de vidas, mas precisamos amadurecer degrau a degrau, passo a passo. Esse é o motivo da reencarnação. Esta é o objetivo que a gente está aqui, né? Aos poucos abrir os olhos, tomar consciência, a consciência que é o amadurecimento, é um processo de amadurecimento, que nós não podemos ser mais, não devamos permitir mais que sejamos indiferentes ao mundo que nos cerca. Já é um grande passo, um passo enorme, não ser indiferente, né? Passamos por essa estágio, por essa encarnação, não sendo indiferente, nós já estamos evoluindo muito. Num segundo momento, tenhamos a consciência de que nós somos os condutores deste veículo corporal, desse veículo físico, que é tão importante para nós, que nós recebemos, que é um corpo físico sagrado, que devemos cuidar dele, né? E que nós somos os condutores desse veículo. Não podemos nos deixar influenciar e ser pautado pelo externo. Nós temos que, aos poucos, neste processo de amadurecimento, sermos o condutor desse veículo, tomar a direção e a rédea desse veículo, né? Esta é a mensagem que eu deixo de amadurecimento. Não vamos transferir os nossos problemas para que eles sejam resolvidos por segundas ou terceiras pessoas, não. Eles são nossos e nós podemos resolvê-los. Essa é a mensagem. Então é isso. Eu também quero encerrar esse programa agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade, enfim, que a misericórdia divina possa estar em todos os lares, onde haja sofrimento, onde haja dor, onde haja ainda necessidade de auxílio e de socorro, que a bondade de Deus se estenda sobre todos os lares neste momento, todos os lugares, em todos os recantos do mundo, quer no plano material, quer no plano espiritual, que a misericórdia divina toque no coração de todos nós e que a humanidade possa, nesse momento tão difícil, realmente entender a importância da reflexão e a valorização, né, das virtudes, dos ensinamentos do Cristo, para que, colocando em dia na prática da nossa vida, nós possamos então encontrarmos um caminho melhor. Então, muita paz, muita luz, que Jesus acompanhe a todos nós, um excelente final de semana, e sexta-feira que vem nós estaremos aqui. Até lá.